Alguém já te chamou de egoísta alguma vez? Provavelmente sim, né? Quando a gente é criança. Eu também já fui chamado várias vezes de egoísta, e durante muito tempo eu achei que isso fosse uma coisa ruim pra mim, porque ninguém, afinal de contas, ninguém quer ser egoísta, né? Ninguém quer achar que pensa somente em si em detrimento dos outros. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que o egoísmo está além dessa nossa concepção básica de que o egoísta é somente a pessoa que pensa em si e ela quer que os outros se danem. Não é bem isso. Egoísmo significa você colocar as suas coisas como prioridade. Em outras palavras, o egoísmo também pode ser você se colocar no centro do seu universo. E é aí que está a grande questão. Porque hoje em dia existe muita gente que acha que tudo deve servir para ela. O mundo inteiro existe para servir às suas necessidades. Porém, essa pessoa não pode se considerar egoísta. Então, o que que ela faz? Ela projeta nos outros mecanismos em que ela pode se beneficiar sem que os outros notem. Esse mecanismo muitas vezes é o chamado altruísmo, em que você precisa fazer as coisas pelos outros sem olhar para você. Acontece que existe uma grande contradição aí, porque a pessoa que te aponta o dedo, te chamando de egoísta, falando que você não faz as coisas pelos outros somente para si e que você deveria fazer mais para quem está à sua volta, na maioria dos casos, eu arrisco dizer, é a pessoa que também não faz pelos outros. Ela usa esse mecanismo do altruísmo para que os outros foquem as coisas em si, enquanto ela não precisa. O altruísta, então, o verdadeiro altruísta, ele abre mão das suas necessidades e passa a fazer as coisas pelos outros. Só que, parando para pensar um pouco, essa pessoa que aponta o dedo e chama os outros de egoísta, porque elas acham que as outras pessoas não fazem pelos outros. Será que essa pessoa não é o verdadeiro egoísta? Porque o egoísta, ele pode ser uma pessoa que faz em benefício próprio, tanto para benefício próprio, ocasionando perda ou algum dano ao próximo, ou não. Então, será que o egoísmo ele é algo sempre prejudicial? Existe a ideia de que se ser uma pessoa desse jeito, que pensa em si, que se coloca como prioridade, é uma coisa ruim. Mas, na verdade, é simplesmente está fazendo o que todo mundo faz. Todo mundo pensa em si, todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer ter os seus projetos para frente, todo mundo quer ter suas conquistas, suas realizações, seus jantares, suas saídas com os amigos. E você não está fazendo mal a ninguém quando você se faz bem, quando você sai. Só que ao mesmo tempo existe uma espécie de problema em que as pessoas não conseguem olhar para si e precisam enxergar nos outros a doença que elas mesmas criaram para si. E eu sei, é uma palavra pesada falar que é uma doença, mas é exatamente isso que acontece. Existe uma obsessão na sociedade atualmente em que você deve se obliterar para que o outro se sinta bem. E isso, na maioria das vezes, causa uma série de questões que interferem no psicológico da pessoa e até mesmo no físico. Basta você olhar à sua volta, você percebe que enquanto nós temos uma sociedade totalmente conectada pela tecnologia, as pessoas são isoladas fisicamente. Ninguém mais tem um contato direto e humano e sincero como era antigamente, ou pelo menos quando era na minha época de infância. É difícil imaginar que quando nós temos todos os mecanismos para favorecer a conexão pessoal e interpessoal com os nossos semelhantes, com outras pessoas, nós cada vez mais estejamos isolados. Então, pensando um pouco, eu acho que ser egoísta vai depender muito de como você encara o que é. Se você acha que pensar em você é sempre ruim, talvez você esteja criando um problema para si próprio. E se alguém disser que você está sendo egoísta, acho que você pode pensar um pouco se aquela pessoa que está te apontando o dedo não é exatamente aquilo que ela está te acusando. Porque enquanto ela aponta o dedo para você, te chamando de egoísta, ela pode estar simplesmente agindo em benefício próprio e pode não estar nem se importando com o que você acha ou se você vai estar bem ou se prejudicar. Existe essa contradição na sociedade. Quanto menos nós usamos a nossa consciência para perceber o mundo à nossa volta e como ele se comporta,
mais nós ficamos sujeitos a acreditar em certas verdades reproduzidas e repercutidas na sociedade durante muito tempo. E às vezes, quando nós menos esperamos, a verdade vem à tona e nós percebemos que estava errado. Então pense bem: será que se colocar como o centro da sua vida é algo tão ruim assim? E se você deseja fazer isso, tudo bem, não tem problema. Só que o interessante disso é que você pode chegar lá na frente e perceber que outras pessoas continuaram suas vidas enquanto você parou no tempo. E o tempo é uma coisa que não volta. Pensa nisso. Eu sou Pedro Borges. Seja muito bem-vindo a SAIS e Desenvolvimento. Um abraço e nos falamos em breve. Até mais.